Quem está com a gente aqui nos nossos estúdios é a Caroline Borges, ela que é a diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas e hoje conversa com a gente sobre como os líderes, os gestores e as empresas podem fazer um bom processo seletivo. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia ouvintes, bom dia Ariane, bom dia Diego. Vamos à nossa pauta de hoje, né? Carol, primeiro o que é um bom processo seletivo, né? Quando que você pode falar, olha, esse foi bom, tá do jeito certo? Eu falo que depende muito do planejamento, né? Eu falo que essa régua de satisfação foi bom, foi ruim, depende muito de como é que a gente coloca os parâmetros ali no início. Então, se você é empreendedor, se você é líder de qualquer nível, supervisão, coordenação, gerência, superintendência, diretoria, ocupa um cargo em C-level, você vai estar invariavelmente envolvido em algum momento em seleção de gente, em seleção de profissionais. Pode não ser tecnicamente, às vezes como um RH faz, e quando eu falo tecnicamente é envolvendo aquelas nomenclaturas que às vezes a gente escuta, uma entrevista por competência, como é que vai ser a estrutura de uma dinâmica, mas você é o tomador de decisão final, é você que bate o martelo. Então é importantíssimo que a gente estabeleça alguns parâmetros, algumas questões que são importantes serem observadas. A gente falou semana passada sobre processo seletivo, um foco muito mais voltado para o candidato. Vou me movimentar, estou participando de um processo seletivo. Esse outro lado da moeda também é importantíssimo, né? Ele faz muito sentido dentro dessa conversa. E eu quero começar contando para vocês um pouquinho dos grandes erros, né? O que geralmente chega, a Rev tem aí quase 40 anos já desenvolvendo a parte de seleção para empresas de portes muito distintos, desde seleções muito específicas até processos com volume muito expressivo. E a gente percebe que às vezes, principalmente para as empresas que têm um RH menos estruturado, têm menos maturidade ainda, né? E isso é comum em empresas que estão num processo de profissionalização. Grande parte das empresas da nossa região estão ainda amadurecendo esses subsistemas de RH, mas uma das coisas que acontece muito é o gestor, o empreendedor, a liderança chega falando, olha, eu quero um super profissional. Um super homem, uma super mulher, tem que ter tudo, meu negócio está precisando. E quando a gente vai balizar quais são as condições que o negócio, né, a empresa consegue oferecer, e a gente está falando de salário fixo, da remuneração variável, do pacote de benefícios, de incentivos à educação, por exemplo, de um clima organizacional bacana, né, de um formato de trabalho que atenda, e a gente está falando muito de qual é, por exemplo, a prática do mercado. É todo mundo presencial? É um trabalho, é um remoto? É flexível? Como é que funciona? Qual o formato de contratação? Tudo isso tem que ser avaliado. Então, esse geralmente é a primeira questão. É o nível de expectativa que você coloca para o que realmente a empresa tem condições de absorver em termos de troca, né? É uma relação tem que ser ganha-ganha, né? Então, a empresa também tem que entender essa parte. Então, esse não planejamento, e aí vai desde do cargo. A minha empresa é pequena, então aqui, essa pessoa que cuida, por exemplo, da minha loja, eu chamo de gerente. Um gerente de loja, dependendo do porte da loja, você consegue balizar. Em empresas, às vezes, de serviço, você coloca o nome de gerente, divulga a vaga como gerente, e as pessoas que aderem à vaga, às vezes, vêm de gerências de empresas maiores. A remuneração está totalmente incompatível. Será que a gente não pode utilizar a nomenclatura de coordenação? Já que você quer trazer alguém que com vivência maior, que venha de uma empresa maior, que vai te ajudar a implementar processo, então tem que ser alguém que venha já com um processo mais maduro. Eu preciso tomar cuidado até com a divulgação da nomenclatura do cargo. Tá? Então, começa por aí. A descrição dessa posição, né? Quais são as atribuições, as competências necessárias, ou seja, o comportamento necessário desse profissional, as etapas, aí sim eu vou falar quais são as etapas que eu vou desenhar, eu vou pôr no processo para avaliar esses conhecimentos necessários, essas competências, esses comportamentos. As etapas, elas não podem vir da cabeça, às vezes, do gestor da liderança. Eu quero uma gamificação aí nesse processo, eu quero, coloca aí uma dinâmica de grupo. Faz sentido para a posição? O que a gente quer avaliar com essa etapa? Então, tem que ter esse processo prévio. Eu brinco com a minha área, eu falo brinco, né, no sentido até sério da palavra. A parte de planejamento do processo é a parte mais importante. A parte de traçar a estratégia de como ele vai funcionar é a parte mais importante. Se ela for bem estruturada, e o balizamento das expectativas entre o gestor que está abrindo a vaga, entre o empreendedor que começa a fazer a vaga e a consultoria, o analista de RH, quem quer que seja que vai apoiar nessa vaga. Se isso for bem alinhado,
a chance desse processo ser bem sucedido, ela é muito maior. E eu imagino, Carol, que tudo isso seja uma provocação ao líder e ao gestor, pelo menos a boa parte deles, porque às vezes você se pergunta, mas eu não sei o que é que eu quero exatamente. Eu quero uma boa candidata, um bom candidato, né? As atribuições, deixa eu pensar aqui quais são as atribuições, né? Isso é muito comum. Então, às vezes, não, eu já disse o que eu quero. A liderança, às vezes, não, eu já disse o que eu quero. É importantíssimo, inclusive, haver esse alinhamento. E o empreendedor se forçar a sentar e pensar sobre aquilo, porque se ele começar a pensar, amadurecer o que ele quer durante o processo, ele vai perder muito tempo. Então, aquela 1 horinha, 40 minutos que ele senta para pensar na posição, ela vale ouro, porque ela vai poupar muito tempo durante o processo seletivo, né? Já está balizado o que eu estou pensando para essa posição. E aí, o que é muito comum, eu fazer divulgação em diversos canais. Divulga amplamente, enfim, vocês são profissionais da área de comunicação, Sim. E aí tem gente que antigamente, hoje não é tão comum, põe em jornal, põe tudo, põe em rede social, outdoor. Tudo, põe tudo outdoor. E quando você vê o volume de inscrições para aquele processo é enorme. Você tem uma dificuldade grande, inclusive, de triar, né, todas aquelas pessoas, todos aqueles currículos. E aí muitas empresas optam por plataformas mais inteligentes, que utilizam inteligência artificial, ferramentas de triagem, né, de busca, exatamente porque um número grande de candidaturas não necessariamente quer dizer que foi bem sucedida a divulgação. Então, acontece de processos seletivos ter um volume muito grande de candidaturas e quando você vai fazer a triagem, não sobra ninguém para você efetivamente trazer para o processo. Será que eu divulguei no canal certo? Quais são os canais? É melhor eu ter um volume menor, mas que seja mais assertivo. Uma questão que é também muito comum, uma falta de transparência com os candidatos em relação a cenário. Cenário da posição, do negócio, do contexto da área. Olha, estamos vivendo um momento de desafio, quem vier para cá tem que topar esse desafio. A estrutura da empresa é pequena, tem que pôr a mão na massa, ou não, aqui você vai fazer só isso, o trabalho é mais operacional. Tem que ficar claro. Por quê? A questão não é só atrair o profissional. A questão também é reter. Todo negócio quer que o profissional passe o maior tempo possível e traga resultados. Então, essa transparência com os candidatos, principalmente nas etapas que vão se seguindo, que estão mais adiante do processo, é importantíssimo para que a gente tenha um processo seletivo bem sucedido. Legal. A gente falava na semana passada da transparência pela ótica do candidato, né? Então é uma via de mão dupla, com perdão do clichê, né, Carol? É isso, é exatamente isso, né? É uma relação que está sendo construída ali desde o início. E aí, falando nisso, tem um termo que vem se usando muito no RH de um tempo para cá, que a gente fala desse conceito de marca empregadora, de se cuidar da marca empregadora. Antigamente existia a ideia de que, assim, os candidatos eles vão implorar para conseguir um emprego, implorar para conseguir uma vaga. Hoje, existe uma avaliação de ambas as partes, uma venda de ambas as partes. O candidato está ali, sim, se vendendo, mostrando o seu melhor. A empresa também tem que trazer para a mesa o seu melhor e o que é verdadeiramente o que ela pode oferecer. Mas a experiência do candidato vem desde o momento em que eu divulgo a vaga, em que canais, como é que ele faz para se inscrever, isso é fácil, isso é difícil. O momento que ele chega na sua recepção, se ele é bem recebido, não é, atrasei 2 horas, dei um chá de cadeira de 2 horas no candidato. Ele está ficando com uma boa imagem da sua empresa porque as pessoas saem falando. Elas saem falando bem ou mal. Fui super bem atendido, as pessoas foram super educadas comigo, nem fui aprovado. Mas é uma empresa que eu comecei a admirar. E elas começam a falar disso para outras pessoas. Legal. Como acontece ao contrário. Tem processo seletivo que a gente pega e que tem candidato que fala assim, é para tal empresa? Você divulga um pouco, não fala o nome, às vezes o processo é sigiloso, você fala o segmento e o candidato fala, eu não tenho interesse. Então, isso é difícil. Às vezes você tem uma marca empregadora que está maculada por algum motivo. Tá? Outra coisa que é muito comum para empresas, empreendedores, lideranças que às vezes não têm tanta experiência com seleção, é o bancar o personagem na hora da entrevista, né? Aquele cara que bate na mesa. A gente vê alguns vídeos engraçados sobre isso. Isso acontece, tá? Isso é real. E essa pessoa não é assim no dia a dia. Não é, mas acha que aquilo ali é uma simulação. Eu quero ver como uma pessoa age sob pressão. E aí inventa um personagem, simula um chefe louco numa entrevista para ver como o outro vai reagir. Não façam isso. Isso não é uma forma de você avaliar, pelo contrário, você está manchando às vezes a imagem do negócio. Eu achei que isso era uma técnica, isso não é uma técnica de seleção. Há perguntas ligadas a aspectos pessoais, né? Então, direcionamento político, sexual, religião, isso não tem impacto nenhum, né, no seu negócio. Então, e pode te gerar
um problema, inclusive, né? A gente precisa ter cuidado com isso. Então, fazendo um resumo assim de um passo a passo, é necessário que se haja um balizamento das expectativas e um planejamento do processo, o que eu quero e o que eu posso, né, atingir. Então, eu queria um profissional desse nível. O meu negócio não tem condições de pagar por isso, ou oferecer um pacote de remuneração. O que eu posso ajustar nesse perfil para eu conseguir um profissional próximo, mas eu vou ter que desenvolver, eu vou ter que empregar energia no desenvolvimento desse profissional. O perfil, né, conhecimentos, competências, experiências necessárias, o que realmente é um requisito que a gente chama de obrigatório, não pode faltar, e o que seria desejável, porque um super-homem, super-mulher não existe, e se existe, a pergunta é, você consegue pagar por isso? Né? Você consegue colocar essa contrapartida na mesa. E aí sim a gente passa para as etapas, que a gente chama de recrutamento, é aquela etapa voltada para a atração do candidato, a captação dos currículos, das inscrições, a divulgação da vaga, precisa estar muito bem escrito, bem delineado, não pode ser longo, definição dos canais de divulgação, e quando eu falo de seleção, já é a etapa de avaliação dessas pessoas, desde a triagem, o convite ao processo seletivo, as testagens que vão ser feitas, que podem ser de conhecimentos. Muitas plataformas, no momento da inscrição, você já consegue fazer essa aplicação de provas. A etapa de entrevista, e aí a gente pode falar um programa só de entrevista, não tem problema. Vou aplicar uma dinâmica de grupo, cabe para esse nível de cargo? Não cabe. A gente fala muito de painéis, utiliza-se muito online hoje, painéis online, o que a gente chama de role plays, simulações de situações reais, para entender como o candidato, qual o nível de raciocínio do candidato em cima daquela situação, cases, né? Então, avaliações de perfil comportamental, fit cultural, testes psicológicos, é possível com muita coisa, tá? Muito bom. E para fechar, a gente fala um pouquinho de 3 itens. Eu falo esse processo decisório, desses resultados de teste, entrevistas, avaliações comportamentais, balizar tudo isso para tomar uma decisão. Quando se tem bons candidatos, é difícil fazer isso, mas é necessário. Então, envolva outra pessoa, peça opinião. Tem alguém na empresa? Tem algum especialista que você pode trazer para a mesa? Ajuda demais em tomar a decisão certa. O time, né, o prazo de devolutiva para os aprovados. Às vezes eu tenho tanta dificuldade, ou eu estou tão de decidir, ou eu estou tão atribulado, e eu vou deixando esse retorno para depois. O mercado está aquecido, as pessoas não estão esperando. Você perde os candidatos no final desse processo. E por último, a devolutiva aos candidatos que não foram aprovados. Então, essas são as grandes preocupações que uma liderança, um RH, um empreendedor precisa ter para um bom processo seletivo. Não foi aprovado, o silêncio não é uma resposta, então. Para muitos candidatos né? Porque poucas empresas fazem isso, né? Olha só. Principalmente nas etapas iniciais ali de triagem. E tem alguns processos, gente, que às vezes a demora é devido ao requisitante, né? O próprio líder não deu essa resposta, a vaga está aberta ali há 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não há resposta do próprio requisitante. Então, imaginando a ansiedade de um candidato, né? Que quer pelo menos fechar esse ciclo, mesmo né? Que seja um não, né? É isso aí. Né? Então, esses são os pontos principais. Muito bom, Carol. Essa foi a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, obrigada, boa Páscoa, bom feriado. Até semana que vem. Muito obrigada, até a próxima quinta. Obrigado, Carol. Esse foi o Empreende Brasília, sempre às quintas-feiras aqui no Jornal Nova Brasil Brasília.